tá, pessoal, a gente vai começar na nossa aula de hoje. Nós estamos, então, na disciplina de configuração e manutenção de equipamentos de telefonia VoIP, aqui, onde nós vamos trabalhar com o VoIP em Cisco. Então, o Cisco IOS possui uma solução de processamento de chamadas de telefonia. Então, a gente consegue criar um servidor VoIP dentro de um roteador Cisco. Então, a gente vai usar a topologia a seguir como exemplo de configuração, em que o roteador é responsável por atribuir números, encaminhar chamadas entre os telefones IP. Então, aqui está a topologia, pessoal. Uma rede, que é o ponto de partida, com o endereço IP 92.168.0.0/24. Se os telefones são telefones IPs, eles têm que receber o endereço IP dessa rede. Então, 92.168.0.0/24. Eu tenho que atribuir um IP aqui para o meu gateway. O padrão sempre bota o IP 1, ok? Então, o 92.168.0.1 vai ser do meu roteador. E aqui a gente pode escolher, né, 0.2 ou 0.3. Na verdade, nós vamos criar um servidor aqui que vai fornecer esses IPs de forma dinâmica, né, por DHCP. Aqui, os passos, então, para fazer a configuração do nosso switch. O que a gente precisa configurar nesse switch? Primeiro, as portas do switch que possuem os telefones IPs conectados devem ser atribuídas a uma VLAN de voz. Como é que a gente faz essa configuração no switch? Primeiro, então, a gente deve acessar o modo privilegiado, que é o Enable. Depois, modo de configuração global, que é o Configure Terminal. A gente faz a configuração das portas com os telefones IPs conectados. Então, que configuração é essa? Que porta eu tenho conectado aqui? Ah, é a FAST/1, 0/1. Então, eu tenho que entrar na interface Fast Ethernet 0/1 e configurar ela como VLAN de voz. Tá? Depois, configurar em modo acesso, né, switch port modo access, e então atribuir a VLAN de voz para essa interface. Eu coloquei aqui os comandos que a gente precisa para executar a configuração do switch. Tá? Para isso, eu tenho que usar obrigatoriamente o roteador 2811. Se eu usar outro roteador, não vai funcionar, porque o 2811 já vem com a licença do VoIP instalada no roteador. Tá? Os outros roteadores que eu utilizar aqui, ele não tem a licença, então não funciona o VoIP. Switch pode ser qualquer um, e o telefone IP vai ser o IP-fone. Tá? Então, próximo passo da minha configuração, o que é? Ligar os cabos. E aqui eu vou utilizar cabo reto para tudo. Então, clico aqui no cabo reto, eu tenho que saber exatamente quais as portas que eu estou utilizando, porque depois eu tenho que entrar no roteador e configurar a porta exata, ok? Então, eu vou usar 0/0 no roteador, ligando na 024 do switch. Agora, vou ligar a FAST 0/1 no IP-fone. Tá? Percebam que o IP-fone me pergunta com quem eu estou fazendo a conexão. Eu vou fazer a conexão com o switch, eu ligo em cima. Se eu vou fazer a conexão com o PC, eu ligo embaixo. Tá? 0/2. Tenho aqui minha topologia montada. O próximo passo, né, segundo o nosso slide, é fazer a configuração do switch. Então, vou aqui na aba CLI. Deixa eu abrir aqui meu slide para ir acompanhando. Eu já estou aqui no switch, né? O que eu preciso fazer? Digitar os comandos que eu tenho aqui na minha esquerda. O primeiro deles, Enable. O segundo, Configure Terminal. O terceiro, vou dar o comando Span-Tree, Port Fast Default, que é para ele desabilitar o Span-Tree.
Opa, faltou ali, port fast default. Agora eu vou entrar na interface de configuração. Então, vou dar o comando interface range, né, que já é para configurar as duas. Vou digitar 0/1, traço 2, porque daí eu já vou configurar a fast 0/1 e a 0/2 de uma vez só. Próximo passo, switch port modo access, ok. Depois, switch port voice, né, eu estou dizendo que ele vai ser uma porta de acesso que vai trabalhar com voz na VLAN 1, beleza? Depois o comando end para sair de tudo e o write para salvar tudo. Feito isso, meu switch já está configurado, posso fechar aqui. Percebam que a configuração do switch foi bem rápida, né? Em um slide a gente já fez a configuração. Agora nós partimos então para a configuração do roteador. Agora eu vou abrir o roteador, vou aqui na aba CLI. Ele pergunta se eu quero um diálogo, eu vou dizer que não. Tá? Primeiro comando, enable, configure terminal. Agora eu vou desabilitar a resolução de nomes. Agora eu vou entrar então na interface Fast Ethernet 0/0 do roteador, que foi a interface que eu conectei com o switch. Então, interface Fast Ethernet 0/0. Ok. Vou atribuir o IP address 192.168.0.1 e a máscara da rede. Próximo passo, habilitar a interface com o comando no shutdown. Dá o comando end. Vou salvar. Dei o WR para salvar. Próximo passo, então, da configuração, configurar um servidor de DHCP, que vai distribuir IP de forma dinâmica. Eu vou seguir o que está ali em cima, enable, tá? Configure terminal, IP DHCP pool VoIP, né? Estou criando um servidor de VoIP. Agora, network, eu vou digitar o endereço da rede, que foi fornecida no desenho, na topologia, né? 192.168.0.0 e a máscara. Depois, vou definir o default router, que vai ser o endereço IP que está na porta do meu roteador, 92.168.0.1. Vou fazer a configuração da opção 150, que é o serviço de voz. Então, até o comando exit, eu criei um servidor de DHCP e eu disse para ele que ele vai distribuir do IP. Né? Quando eu coloquei aqui o 192.168.0.0 com a máscara /24, o servidor já entendeu que é para distribuir o IP de 192.168.0.1 até 0254. Mas eu não quero que ele distribua o 0.1, porque o 0.1 é o do meu gateway, é do meu roteador, é do meu servidor VoIP, é do meu servidor DHCP. Então, o 0.1 eu não quero que ele distribua. O que eu faço? Eu excluo, então, esse IP, dando o seguinte comando. IP DHCP excluded e o endereço IP que eu quero que ele exclua do servidor. 192.168.0.1. A gente precisa criar, então, no roteador, os números
de diretório, que representam a linha que liga um canal de voz de um telefone, tá? É uma porta virtual do sistema. E o número máximo de números de diretórios compatíveis é o número máximo de chamadas simultâneas. Então, quando eu crio os diretórios, eu digo a quantidade de chamadas que vão acontecer simultaneamente no roteador, ok? Se eu tenho lá 10 telefones e eu coloco 5 chamadas simultâneas, né, então, enquanto 5 clientes estiverem utilizando, os outros 5 não vão poder utilizar. Então, a gente configura um número de diretórios e depois a gente configura os telefones, tá? Que é o eFone. Geralmente representa um telefone físico, embora também seja usado para representar um sistema de correio de voz. Tá? Então, essas duas configurações que a gente faz aqui para estabelecer os diretórios e criar os ramais. Então, aqui eu tenho agora o passo a passo para definir os diretórios e para criar os ramais. O que a gente precisa fazer? Né? A gente vai criar, então, o serviço agora de VoIP. Voltei aqui no roteador 0, no nosso roteador. Primeiro comando, então, telefone service. Enter. Máximo de diretórios ali. Como na minha topologia só tem 2 telefones, eu vou colocar máximos de diretórios, né, máximos DN 2. Qual é o máximo de telefones que eu tenho ali? 2. Então, o máximo de telefones, 2. Tá? Agora, a gente tem que atribuir, né, o serviço à porta. Então, aqui eu vou dizer para ele que o servidor VoIP, que é o 92.168.0.1, que é o endereço do meu roteador, né, vai acessar o servidor VoIP através da porta 2000. Então, vou digitar aqui, ó, ipsource address 192.168.0.1, tá? Porta 2000. Uma configuração automática de 1 a 6, tá? Padrãozinho. Feito isso, comando exit, já terminei a configuração aqui do VoIP, mas eu ainda não atribuí números de telefones, né, os ramais, para aquelas estações de telefone IP. Devemos definir, então, os números de telefones aos diretórios. Então, agora eu vou criar os ramais, eu tenho 2 telefones lá na minha topologia, eu vou criar o telefone 1 e vou dizer qual ramal é ele, vou criar o telefone 2 e vou dizer qual ramal é ele, seguindo os passos que tem aqui no slide. Então, telefone-DN1, tá? O número desse telefone, desse ramal, vai ser o ramal 1000, ok? Comando exit. Agora eu vou criar o eFone DN2, tá? Enter. O número desse ramal vai ser o 2000, Enter. Está feito, já criei 2 ramais no meu servidor VoIP. Vou digitar aqui end para sair de tudo. Percebo que quando eu digito end, eu saio desse menu de configuração aqui. Tá? Ó, volto lá para o router normal. E agora eu vou dar o comando write para salvar. Próximo slide. Então, pessoal, eu já acabei as configurações, né, do servidor VoIP no meu roteador e no meu switches. Eu ainda não configurei os meus telefones. Tá? Então, para ligar os telefones, a gente deve inserir os cabos de energia. Então, aqui embaixo, eu tenho que arrastar esse cabo para o pino de alimentação. Tá? Então, quando a gente ligar os telefones, vai aparecer lá no roteador que eles foram registrados. E se eu executar o comando show running config, eu consigo ver o endereço MAC e o tipo dos telefones que estão cadastrados. Então, agora eu vou fazer isso no Packet Tracer. Percebam que as bolinhas aqui estão vermelhas, os triângulos, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui.
Tá vermelho por quê? Porque tá sem cabo de alimentação. Então eu vou clicar aqui no telefone, tá, vou dar um zoom, aí eu arrasto o cabo de alimentação e ligo nele. Ó, já ficou verde. Próximo telefone é a mesma coisa. Pego o cabo de alimentação, jogo lá, o telefone está ligado. Então, já fiz as configurações, já liguei o telefone. Como é que eu sei se ele pegou ramal? Se eu colocar o mouse em cima, eu já tenho as informações. Eu já sei que esse telefone ele pegou um IP na VLAN 1, ó, tá, a VLAN que a gente configurou na porta, ele pegou um 192.168.0.3, o gateway desse cara é o 192.168.0.1 e o line number, né, o ramal que ele recebeu é o ramal 1000. E o de cima, deixo o mouse em cima dele alguns minutos, já dá para perceber que ele pegou o ramal 1000. Então, o de cima é o 1000, o de baixo é o 2000. Agora, como é que eu faço o teste? Bom, vou abrir os dois telefones aqui. Então, eu vou na interface aqui do telefone, na aba GUI. Eu já consigo ver aqui em cima ó, o ramal 2000, na direita o ramal 1000. Então, como é que eu faço o teste? Bom, tiro o telefone do gancho e digito aqui 1000, tá? Ele vai tocar, a gente percebe que ele está chamando aqui, tá? Se eu atender, a chamada fica em curso. Então, aparece aqui conectado. Significa que a minha topologia funcionou e os ramais estão funcionando. Então, agora chegou a hora de vocês, né, fazerem essa atividade aqui.